Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Guanais, pastor e psicólogo clínico, e esse aqui é o podcast Pastores pela Vida, uma caminhada sobre cuidado e autocuidado para uma vida ministerial saudável e relevante. Afinal, de que adianta pastorear o mundo e perder a alma? Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso programa o Tomás Camba, que é casado com a Tainá Karen, pai da Ágata, é formado em teologia, pós-graduado em economia e é mestrando em artes e cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie e também especialização em Human Centric Innovation pela Hyper Island. O Tomás é escritor, é pastor batista e já atuou como professor de teologia e filosofia nos seminários Betel Brasileiro e MISPAR. E também é o fundador da editora Quitanda. Ele tem se dedicado à formação teológica para a nova geração de líderes cristãos na África lusófona. Tomás, que alegria ter você aqui com a gente no podcast Pastores pela Vida. Cara, muito obrigado pelo convite, uma alegria imensa, me sinto extremamente honrado, né? Eu assisti a alguns episódios das outras temporadas e hoje estou aqui. Que bom, uma alegria nossa. Me fala um negócio, você vem para o Brasil para estudar. Esse movimento seu de sair de Angola e vir para o Brasil para estudar especificamente teologia, você veio com esse intuito? Ele se dá em que momento e ele se dá por qual motivo? Perfeito. Eu sou um cristão batista, assim, desde muito tempo, desde que eu me entendo como gente. E, inclusive, na minha família, quem não é batista não vai para o céu. Brincadeira. Mas tem essa... Ainda bem que eu não sou parente. Tem essa pegadinha aí na família. Então, assim, eu sou de berço cristão e desde muito cedo eu sempre fui envolvido com educação e principalmente educação cristã. Deu de uma longa trajetória de pessoas ligadas à educação, desde o meu tataravô, meu avô e tal, então pessoas muito ligadas à educação. E quando adolescente, eu fui muito impactado por uma comissão de missionários brasileiros que foram para Angola fazer missão. Eu ajudei eles rodando o país, evangelizando. Isso me marcou bastante. E eu comecei um movimento junto com um amigo meu de evangelismo no nosso país. Angola passou por um processo de guerra civil muito, muito longo. E aos 16, 17 anos, eu liderava esse grupo de jovens, de 40 jovens mais ou menos, e nós rodamos o país inteiro, abrindo igrejas, discipulando e fazendo o processo de revitalização de igrejas através da Convenção Batista, né? Então, o trabalho era tão interessante que o pessoal lá, inclusive, deu um micro-ônibus que andava com a gente. A pessoa mais adulta que tinha era o motorista do ônibus, justo, né? Então, a gente fazia esse trabalho. Daí nasceu uma necessidade, eu comecei a perceber que eu precisava me capacitar para servir melhor o reino. Então eu entendi que nesse processo de capacitação era importante fazer seminário. E olhando para a nossa realidade em Angola, os seminários eles não eram tão atrativos para mim na época e também não tinham tanta estrutura. E eu entendi então que poderia estudar num seminário fora, queria também ter uma experiência transcultural para entender como as coisas lá fora, no caso, fora de Angola, estavam acontecendo. Eu tinha duas opções, vir para o Brasil ou ir para os Estados Unidos. E eu não conhecia ninguém exceto os missionários. E eu entrava, então, nas minhas horas vagas, na época que a internet em Angola estava nascendo, MSN e tal, e eu ia para Lan House. Enquanto o pessoal estava jogando lá, eu entrava nas universidades do Fale Conosco, e eu contava um pouco da minha história e disparava um e-mail. Eu fiz esse processo durante um ano, até que um dia a Faculdade Teológica Batista de São Paulo me respondeu. Eu abri minha caixa de e-mails e encontrei uma resposta da faculdade. Eles escreveram para mim: Tomás, nós gostamos muito da sua história. Nós não podemos te dar uma bolsa de 100%, mas de 50% a gente te dá. Você topa? Eu falei, opa, era tudo que eu precisava. Então eu vim para o Brasil nessas condições e com a expectativa de fazer seminário aqui. Que legal. E a sua ideia quando você veio para cá, Tomás, era quero estudar no Brasil e quero voltar para Angola, ou quero estar no Brasil e me radicar no Brasil? Qual era a sua ideia, seu plano? Quando a gente está no processo de formação, Daniel, a gente tem muitas ideias, né? Você é adolescente, então tem muitas ideias que no decorrer da caminhada a gente vai formatando elas melhor e o Espírito de Deus também vai conduzindo a gente. Então, quando eu vim para o Brasil,
a minha intenção inicial era voltar para Angola ou ir para a Ásia. Eu tinha uma paixão, inclusive, pela Malásia, tinha aquele Radicais, não sei se você conhece, tinha um projeto de radicais na Ásia. Falei, cara, eu quero ir para a Ásia. Mas eu vim para o Brasil, comecei a estudar, e ao longo do meu processo formativo, eu percebi que Deus estava me direcionando para permanecer no Brasil. Eu acabei permanecendo no Brasil e estou no Brasil até hoje. Eu acho que há uns 5 anos atrás, inclusive, bateu uma crise, assim, o Ziel que estava aqui, que abriu, inclusive, eu acho que a temporada 1, eu fui conversar com o Ziel, eu falei, Ziel, eu tô querendo voltar para Angola, eu acho que eu tô há muito tempo no Brasil, o propósito pelo qual eu vim para cá, enfim, eu comecei a entrar numa crise, assim, o Ziel falou para mim, olha, Tomás, depois de uma conversa muito longa, né, ele falou, olha, Tomás, eu acho que você hoje é mais útil para Angola estando no Brasil, pelas portas que Deus tem aberto, pelas conexões e por tudo. E na época eu nem tinha quitanda ainda. Então eu voltei para casa conversando com a minha esposa, orando, e de fato entendemos que naquele momento eu era mais útil para a realidade de Angola estando no Brasil, né? E isso acalmou meu coração, aquietou meu coração. E é isso. Você já era um pastor aqui? Sim, eu já era um pastor na Igreja Batista do Morumbi e já pastoreava a nova geração por lá. E isso é bacana porque reforça a importância de, mesmo a gente estando nesse lugar de figura pastoral, a gente abrir o coração para ouvir Deus através de outros pastores. Sim. Isso é importante. Uma fala que te orienta e que te faz reconsiderar um sonho, um desejo, e que às vezes te mostra como, de fato, aquilo que você não percebia fazia muito mais sentido. Perfeito. Eu acredito que essa caminhada pastoral, ela às vezes se apresenta como uma caminhada solitária. Eu, inclusive, arrisco dizer que a nossa geração, eu sou uma geração um pouco mais nova que a sua, da geração de 90, né? Uhum. Eu acho que a nossa geração está ali tentando quebrar um pouco esses paradigmas no sentido de você abrir o coração com aquilo que não está bom, né? Porque, de fato, nós não somos super-heróis, nós somos pessoas de carne e que têm dificuldades, que têm momentos de crise. E existe essa necessidade mesmo de desmistificar a figura pastoral como aquela figura que está todos os dias bem. Existem momentos que nós não estamos bem. E a gente precisa admitir isso. Exato. E ter uma figura acima de você com mais experiência para você abrir, eu acho que pastores precisam também ser pastoreados. Sim. Pastores precisam ter amigos, quer sejam pastores ou não, esses amigos, mas que você tenha essa liberdade, essa possibilidade de você chegar e admitir, inclusive essa questão de prestação de contas, né? Eu acho que olhando para figuras pastorais mais novas, mais jovens, como é o meu caso, precisamos de pessoas para prestação de conta, para admitir, para chorar, para falar, puxa, queria jogar tudo pro ar agora e, sei lá, me isolar em algum lugar. Não aguento mais essa vida, né? Não dou conta. Não dou conta, exato. Então, eu acho que essa sinceridade, essa humildade, ela é extremamente importante. Precisamos resgatar essa figura de vulnerabilidade também na vocação pastoral. Quando você fala que a sua geração está tentando fazer isso, implícito está que, por mais que haja um esforço, é difícil. Sim. Como é difícil para qualquer outra geração. Sim. Talvez vocês tenham mais consciência da importância disso, e aí isso faça com que vocês se empenhem mais. Mas isso não significa dizer que é fácil, certo? Se vulnerabilizar, não é. Admitir que você precisa de ajuda. Não é fácil. Principalmente pela figura de liderança, né? Então, existe uma construção ali também que precisamos desfazer, né? E eu acho que para nós pastores, às vezes acaba sendo cômodo você ter um processo de construção, Daniel, de pastor é aquela figura que sabe tudo, né? Que não precisa de ajuda. Eu estou respondendo, entre aspas, os questionamentos dos membros da congregação, então por que eu preciso de ajuda, né? Então é como se eu intercedesse diretamente para Deus. Então por que me tornar uma pessoa vulnerável? Então, mas esse processo de desconstrução, de entender que o sumo pastor é Cristo, né? E que até o sumo pastor que é Cristo, no momento de angústia, ele clamou, puxa, Deus meu, por que me abandonaste? E no momento anterior, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Cristo está tenso, olhando para a situação que ele vai enfrentar. Então é importante resgatar, e principalmente num tempo como o nosso, em que as doenças
doenças mentais, as doenças da mente, elas estão cada vez mais presentes. Então, desmistificar, desconstruir essa figura pastoral que não sofre, que não chora, que não se angustia, eu acho que é cada vez mais importante. Deixa eu fazer um salto aqui de um continente para o outro. Boa. Você está trazendo esse tema, falando da sua geração, tocando em questões que a gente vê aqui no Brasil. Em Angola, como é esse cenário da vulnerabilidade pastoral? Pastores falam disso, pastores se abrem, ou ainda há essa cultura de manter uma imagem de eu sou perfeito, eu não preciso de cuidado, eu não posso me expor? Qual é a sua percepção? Olha, Daniel, em Angola nós temos 2 grandes pontos de situações. Ao mesmo tempo que você tem a ideia da figura pastoral como uma figura que não pode ser vulnerável, você tem um outro pilar que é importante na cultura africana, de que quem ocupa um cargo de liderança, ele não pode se vulnerabilizar. Então, a estrutura do pastor, do líder, é sempre aquela figura imponente, que não pode ser questionada, que não abre espaço, inclusive, para o contraditório, para a vulnerabilidade. Então, você acaba tendo uma dificuldade maior ainda de falar sobre questões mentais, sobre saúde mental, porque você tem esses 2 pilares que estão ali brigando. Além de você olhar para a figura pastoral, você também tem a questão cultural, que não nos ajuda muito, né? Então, para a nossa cultura, quem ocupa um determinado cargo, ele jamais pode, de jeito nenhum, demonstrar um tipo de vulnerabilidade. Então, isso é próprio da nossa cultura. Então, assim, para as gerações anteriores, olha, é muito difícil, até hoje é muito difícil você encontrar um pastor da geração de 70, de 80, falar sobre dificuldade, admitir alguma dificuldade ou solicitação de ajuda, por exemplo. Cara, eu não estou aguentando administrar essa comunidade de 80 pessoas, preciso de ajuda. Até mesmo no sentido de ajuda de liderança da própria comunidade, de constituir líderes que caminham com ele. É muito difícil você encontrar nas figuras pastorais. Então, assim, no continente africano, de maneira geral, nós temos um pouco mais de dificuldade. E, além disso, diferente do mundo ocidental, que a tratativa sobre saúde mental tem sido um pouco mais avançada, você tem psicólogos, você tem profissionais da área do aconselhamento, além de figuras pastorais falando a respeito disso. No continente africano, as coisas estão começando a se abrir só agora. A tratativa sobre saúde mental, ela é muito recente. Eu digo que provavelmente uns 10 anos atrás, porque assim, ainda é muito difícil você encontrar comunidades e até na sociedade de maneira geral, psicólogos falando sobre burnout, falando sobre ansiedade, falando sobre depressão, né? Antigamente as pessoas se suicidavam, a gente não sabia o porquê. Só agora é que nós estamos admitindo que algumas delas estão se suicidando por causa da questão de ansiedade, da questão de depressão, de burnout e de outros problemas voltados, então, à ordem mental. Então, lá o desafio é maior ainda. E aí, nesse sentido, o trabalho que você presta, a contribuição que você dá à sua própria terra, usando aqui a fala do Ziel que você citou, né? Servindo a Angola a partir do Brasil, sim, é muito importante porque você trabalha fomentando educação, né? Você fundou a Editora Kitanda, que tem produzido, assim, obras tão importantes, que têm contribuído tanto para a gente aqui no Brasil. E na medida em que você vai também produzindo conteúdo, né, para os nossos irmãos e irmãs de Angola e de outros países também, você vai possibilitando a quebra desses paradigmas, né? Sim, sim. Como que você tem percebido isso acontecer lá, a partir do seu trabalho específico? Perfeito. Olha, tem sido muito interessante. Hoje eu dou graças a Deus pelo fato dele ter enviado o Ziel naquela época, né? Eu digo que o Ziel é meu parente distante, né? Então eu digo, sempre que eu tô com alguma dificuldade, eu recorro a ele. Ele tem essa vocação, Isso, né? Ele tem essa vocação. Ele é esse pastor de pastores, né? Então, graças a Deus, Ziel, pela sua vida, né? Oramos por você. Oramos, sempre. Então tem sido muito interessante. Quando eu comecei a frequentar Angola de maneira mais intencional e com foco de ajudar a minha área em educação, então eu sempre volto para Angola na intenção de rodar o país, ministrando, ajudando, capacitando. E nos últimos 5 anos mesmo, comecei a perceber que muitas pessoas
me procuravam e conversa de, principalmente, a nova geração de pastores. E aí fomos percebendo, Daniel, que essa procura e esse acesso, ele se deve exatamente a essa liberdade, essa abertura e também vulnerabilidade da minha parte, no sentido de admitir que nós, pastores, né, igual o Piper, tem um livro do Piper, nós não somos profissionais, irmãos, nós não somos profissionais, que é um livro excelente. E aí você começa a perceber que a nova geração, ela tem essa ânsia muito grande de realmente contar com alguém, de sentar, de chorar, esse pastoreio mútuo de pastores para pastores. E tem sido também interessante que, pelo fato de eu ter a minha formação no Brasil, pastorear no Brasil, a liderança evangélica em Angola, ela acaba me olhando com outros olhos. A liderança mais velha também. Então eu acabo tendo essa relação muito boa com os pastores também já anciãos, mais estabelecidos. Eles respeitam isso. Isso, respeitam isso e que facilita o diálogo, inclusive a respeito desses assuntos que eles não ligavam muito, não assim por não ligar, mas também por desconhecimento às vezes, né? Por falta de informação. Daí a importância da informação, da comunicação, de nós abordarmos diversos assuntos, como o que a Visão tem feito através desse podcast, essa possibilidade de disseminação de conhecimento, né? A palavra nos ensina, meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, existe essa necessidade de conversarmos a respeito desses assuntos, e principalmente nós aqui no Brasil, que já estamos um pouco mais avançados, são 1%, né? E às vezes a gente tende a não falar sobre isso, mas olha, toda vez que nós falamos sobre isso, reverbera nos nossos irmãos africanos de língua portuguesa. Porque existe uma escassez muito grande de informação na África lusófona. Então, assim, eu tenho me tornado esse elo, essa ponte de conversar também sobre esses assuntos com o pessoal de Angola, de Moçambique, e agora expandindo também para Guiné-Bissau, conversando com os irmãos de maneira geral. Que coisa bacana. Então, esse seu lugar é um lugar de convergência, porque tanto o pastor mais sênior quanto o pastor mais jovem olham para você e, por causa da trajetória que você está construindo, eles dizem assim, há legitimidade nessa fala, vamos ouvir o que ele está trazendo, o que ele está construindo. Isso. E isso não só aqui, Dani, não só em Angola, mas isso começou aqui. Eu lembro, anos atrás, o pastor Lisane, esse pastor lá, um dos pastores lá na Baixada do Morumbi, ele havia sido convidado para ir ministrar, não vou falar aqui o local, para ir ministrar uma formação para pastores, um acampamento para pastores aqui em algum estado aqui no Brasil. E aí ele resolveu me levar, porque ele havia sido convidado para falar sobre nova geração. A Elisânia falou, Tomás, eu não sou pastor de nova geração, vamos juntos? Falei, vamos. E aí ele falou na parte da manhã e no período da tarde ele me chamou para participar da plenária e falar sobre os desafios de pastorear a nova geração. Foi engraçado, Dani, que alguns pastores já de idade, quando me viram subir, isso foi há eu acho que há uns 10 anos atrás, estava com 23 anos, né? E aí alguns pastores começaram a sair do espaço. E aí eu falando, ministrando e tal. No final, um deles chegou para o Lisane e falou, olha, nós saímos porque esse garoto de 23 anos não tinha nada para nos ensinar sobre nova geração. Mas na medida que ele foi falando, a gente percebeu que, de fato, nós precisamos aprender muito sobre a nova geração. Então, eu acho isso lindo, agir do Espírito de Deus, usando, né, nós, meros mortais, nesse sentido, como apenas instrumentos para fazer esse processo de convergência das gerações. E eu acho que é isso também que falta, e nós precisamos partir desse lugar de unidade para conversar a respeito da nossa fé. Que coisa linda. Sabe o que eu estou pensando aqui enquanto você fala? A gente costuma conversar muito sobre saúde mental e é muito natural que a nossa cabeça vá para faça terapia, se você precisar de um psiquiatra, vá ao psiquiatra, tome remédio. Sim. Tudo isso é muito importante. É útil. Não é? Mas não são os únicos caminhos da gente contribuir para a nossa saúde mental, né? A gente também promove qualidade emocional quando a gente proporciona educação, quando a gente permite que o saber incida luz sobre a consciência das pessoas e elas tenham novas informações e abandonem mitos, tabus, superem preconceitos. Então, a criação, por exemplo, de um selo editorial, o trabalho de educação que você promove aqui e lá, isso também
em muita medida, faz com que as pessoas tenham mais qualidade na sua saúde emocional. E isso é muito bacana, né? É muito legal poder perceber a promoção da saúde a partir dessa outra perspectiva. Sim, a partir da literatura. O conhecimento é importante, né? Algumas pessoas elas acabam não tomando determinadas medidas, não é porque elas não querem, mas é porque elas não têm informação. E o lugar da literatura é importante por causa disso, e na semana que nós estamos gravando aqui está acontecendo inclusive Lausanne, né? O Stott é uma figura principal e eu tenho muito isso também, devo muito isso ao John Stott, a Langham mesmo, esse incentivo à literatura. Porque a literatura é extremamente importante, ela nos ajuda nesse processo de conscientização de determinados aspectos da nossa vida que talvez nós não tenhamos esse processo de conhecimento. Mas a partir do momento que nós começamos a introduzir isso a partir da literatura, as pessoas elas ficam um pouco mais abertas e nós temos testemunhado isso a partir do processo de letramento, se nós podemos utilizar isso, né? Letramento, quando a gente dá determinados tipos de literatura, um livro sobre autismo, por exemplo, que nós acabamos de publicar, as pessoas, puxa vida, as pessoas nunca tinham se deparado, conversando com alguns pastores a partir da leitura desse livro, então, puxa, eu mando bater palmas na minha comunidade, mas eu não sei se tem uma pessoa autista, e esse barulho às vezes atrapalha, né? Então, assim, eu acho incrível olhar para a perspectiva da saúde mental e a resolução dela exatamente nesse campo multidisciplinar, né? Então, olhando para a literatura como um caminho também para sanar determinadas questões voltadas para a saúde mental. Genial. Eu estou na maior expectativa de ler. Recebi o livro hoje. Estou na maior expectativa de ler esse livro sobre autismo, que eu tenho certeza que já está sensacional. E como a gente precisa conversar sobre esses assuntos. Tomás, você tem um projeto que você fundou em Angola, chamado Davi, Dignidade, Amor, Vida e Infância, certo? Certo. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele pra gente. Perfeito. O projeto Davi, ele não foi fundado por mim, vamos dar os créditos aqui. Eu sou um dos elementos ali cofundadores, mas ele foi fundado mesmo por duas mulheres incríveis, sim, a Josiana e a Bárbara, que são brasileiras, e elas estão em Angola desde 2009, nesse trajeto todo também entre Angola e Brasil, e aí no ano de 2019 elas sentiram a necessidade de abertura de uma escola, de algo na periferia de Luanda, e eu como sou angolano e eu apoio bastante os projetos delas, e aí elas me envolveram nesse projeto. Então eu sou aquele padrinho, aquele que carrega nas costas o projeto, e adotamos através da editora Quitanda. Então hoje ele é financiado em partes pela Quitanda. Para cada livro que nós vendemos, um percentual desse valor, desse recurso, ele é doado para o projeto, então investimos nesse projeto. O projeto Davi, Daniel, ele hoje atende mais de 200 crianças. Nós entendemos que o futuro daquelas crianças passa pela educação. Ele está num bairro a 3 horas afastado da cidade, um bairro periférico, com índice de violência muito grande. Pelo fato de Angola ter passado por um processo de guerra civil muito grande, a capital, Luanda, ela sempre foi muito protegida. E ela é super populosa porque as pessoas migravam do interior de outros estados para a capital, porque a gente na capital via a guerra pela televisão, né? Então, a partir disso, Luanda se tornou super populosa, então criou diversos bairros com infraestruturas precárias, e o projeto Davi está nesse bairro chamado Mulenvos. Hoje nós atendemos, além dessas 200 crianças, as famílias dessas crianças, dando educação por princípios, falando sobre violência doméstica, abuso, exploração infantil. Então nós temos uma escola com 7 salas onde as crianças estudam. Além da educação, a gente trabalha também com princípios de nutrição, alimentando essas crianças. Estamos aí tentando construir um centro de educação e tecnologia, porque nós entendemos que a educação ela é um caminho extremamente importante para a mudança do paradigma e da realidade da sociedade, principalmente daquelas crianças no projeto Davi. Caramba, que coisa linda. E fico imaginando não apenas o impacto que isso tem diretamente na criança, que é evidente, que é imenso, sim, mas em como isso é para muitas delas, se não para todas elas, a possibilidade da mudança de um rumo familiar, né? Isso. E tem sido incrível, principalmente conversando sobre essa questão de transformação, porque eu sou angolano,
que mora do outro lado do Atlântico, e todo ano eu estou ali com elas. Então esse processo de conversa, de diálogo, de escuta, inclusive de capacitação e incentivo, então você poder mostrar uma outra realidade para essas crianças. Eu fui uma criança também que cresceu na periferia e hoje com uma realidade diferente, né? Com projetos, inclusive sendo capacitado por Deus para ajudá-las. Isso acaba também trazendo um senso de pertencimento para aquelas crianças e de massificação muito grande, que explora, que abre o horizonte delas, mostrando, puxa vida, né? Isso que nós estamos ouvindo aqui não é apenas conversa, né? É possível. É possível. Né? Temos um exemplo claro, tá aí o Tomás, tá aí outras pessoas que, através da educação, através desse processo de aprendizado, puderam mudar a realidade, e hoje nós estamos aqui. Então, assim, tem sido algo incrível. Todo ano, no mês de agosto, eu vou para lá, a gente faz processo de revitalização da escola, compra material escolar, enfim, faz atividades extraescolares. Então, tem sido um tempo ali de aprendizado também da minha parte e de crescimento também dessas crianças. Caramba, que coisa inspiradora, que coisa bonita, né? Porque é completamente diferente elas ouvirem do ponto de vista teórico, como você falou, alguém que não faz parte da sua própria cultura, do seu povo, dizer, é possível, estamos dando isso aqui para vocês. Outra coisa radicalmente diferente, isso. Elas olharem para você e falarem assim, claro que a gente pode. Né? Sim. Olha só, olha ele ali. Claro que a gente pode crescer, claro que a gente pode aprender. Então, toca num outro lugar, no afeto, né? Não tem a ver apenas com a cognição. Sim. Toca num outro lugar afetivo e isso mobiliza e motiva de uma outra maneira também, né? Sim, perfeito. E olhando para esse prisma de educação, e isso tem sido muito importante, até no sentido de chamarmos a atenção de estruturas governamentais e não governamentais, até mesmo da realidade da igreja local em Angola, que é uma igreja muito nova, que tem muitas crianças, mas que a Visão Mundial, vocês fazem um trabalho excelente, vocês têm mais relatores, inclusive, do que eu. E a realidade em Angola, ela nos mostra claramente que a igreja, inclusive, ela não se dedica no processo de proteção e do cuidado da criança, tal qual ela deveria se dedicar. E o trabalho que a gente tem feito através do Projeto Davi gera esse processo de conscientização, porque nos dá a oportunidade de conversar com as lideranças eclesiásticas, mostrando para elas que é necessário que exista um processo de despertamento no sentido de cuidar, evocação da igreja, exercer esse papel profético de cuidado também, né? Esse papel educacional de capacitação das novas gerações, começando pela base. E a educação é esse fundamento através do qual a gente consegue construir uma sociedade mais justa e igualitária também. Amém, coisa linda. E não é uma atividade secundária, isso que você falou, né? É parte do exercício profético da igreja como comunidade proclamadora da mudança que o Cristo gera na vida de qualquer pessoa e de toda pessoa, né? Exato. Então não é assim, vamos fazer isso também, vamos fazer isso porque isso é parte da nossa missão. Exato. É parte do que a gente é e foi chamado para fazer. Potencializar a vida em todas as áreas. Exato. E fazer isso através da educação é poderoso demais, né? É incrível, é fenomenal. Então a gente tem experimentado essa mudança, é um bairro muito violento, mas hoje a gente não tem segurança na escola porque os próprios moradores do bairro, entendendo a relevância do trabalho, são elas mesmas que controlam a escola, se encarregam da segurança, né? E até as pessoas que deveriam, inclusive, marginalizar a escola são elas. Não, o trabalho é incrível, então assim, a gente não vai deixar que ninguém mexa no trabalho. Então assim, você vê como de fato a educação ela tem essa capacidade, esse poder de potencializar a transformação quando de fato ela é feita de maneira intencional. Que legal, isso me faz lembrar, tem uma fala do rabino Jonathan Sachs que ele diz assim, que uma sociedade é julgada pela maneira como ela trata os seus membros mais vulneráveis. Perfeito. Então perceber a comunidade se encarregando do cuidado das crianças, dizer ninguém toca nelas. Nós estamos protegendo porque essa escola aqui ela é importante, essa instituição é importante, porque o que eles estão fazendo pelos nossos membros mais vulneráveis, que são as nossas crianças, isso não tem preço e isso precisa ser mantido. Então é muito bacana ver a comunidade do bairro, sim, percebendo a relevância, a necessidade e dizendo a gente se encarrega de cuidar disso daqui para que nada aconteça com os nossos. Isso é testemunho do Evangelho, né? Sim,
Claramente. 100%. Que legal. Deixa eu resgatar um pedacinho de uma fala sua lá de trás. Vou te fazer uma pergunta num tom mais pessoal, porque eu acho que é legal, nesse seu lugar pastoral, você dialogar com outros pastores e pastoras. Você falou sobre como a sua geração tem se preocupado em cuidar mais de si, inclusive nessa área da saúde, né? De que maneira prática, por exemplo, você olha e diz assim, isso aqui eu faço para cuidar de mim, para cuidar da minha saúde. Não apenas do ponto de vista da remediação, né? Preciso correr atrás mas também do ponto de vista de isso aqui eu faço porque eu sei que é importante para mim. Porque às vezes a pessoa está ouvindo ali e ela não consegue nem imaginar que recursos ela pode utilizar para cuidar de si, né? O que você diria? Perfeito. A saúde, ela é extremamente importante e até trazendo um pouco de uma experiência que eu tive em Angola, eu pratico exercício físico, né? Então eu faço corrida e eu vou também na academia fazer um pouco ali não de malhação e tal, né? Mas eu vou constantemente, porque eu entendo que isso é extremamente importante. Principalmente conciliando vocação pastoral e negócios, então a gente precisa ter esse momento de escape para equilíbrio mental, senão o negócio vai embora, né? Então praticar exercício é importante. Mas assim, o que eu quero resgatar um testemunho, geralmente de vez em quando eu posto lá na academia, fazendo exercícios, e para a realidade de agora, por exemplo, isso é extremamente importante, Daniel, porque ainda você tem aquela áurea de que pastores e pastoras, líderes eclesiásticos, líderes religiosos, eles só devem se importar com a sua espiritualidade e não necessariamente com os aspectos mentais e os aspectos físicos, né? Então, assim, a gente tem que orar a Bíblia, fazer jejum e pronto, isso é o mais importante. Cuide do seu espírito e deixe o seu corpo. Isso, e deixa o seu corpo, aquela ideia muito mais estoica do que cristã, inclusive, né? Então, para a realidade de Angola, isso é muito presente. Então, você encontra líderes religiosos, assim, com uma saúde mental extremamente bugada, né? E o corpo manifesta isso, né? Então, manifesta isso. Então, assim, de maneira prática, o que eu faço, eu todos os dias, né, não abro mão da minha prática de exercício. Se eu não consigo ir na academia, pelo menos uns 30 minutos de cardio, corrida, no bairro onde eu moro, fazendo circuito, eu vou lá e faço porque eu entendo que isso é extremamente importante para a minha saúde mental, né? Para esvaziar minha mente, para trazer um pouco mais de concentração, um pouco mais de calma, oxigenar meu cérebro. Isso é importante. Isso me dá qualidade de vida, porque eu sou, além de pastor, eu sou um pai. Isso. Eu sou um marido. Isso. Então eu preciso cuidar da minha saúde por causa da minha filha, da minha esposa. Então eu preciso olhar que além desse lugar de pastor, eu sou um ser humano. Perfeito. Que tem pessoas à minha volta que precisam da minha boa disponibilidade e disposição e equilíbrio para que eu possa conviver com ela, e desse jeito eu também manifesto Cristo na vida dessas pessoas. Perfeito, perfeito. Coisas práticas, faça uma atividade física. Lembre-se que antes de ser pastor, você é marido, é pai, é irmão, é amigo, é filho. Sabe, lembre-se desses outros papéis, porque eles ajudam a gente a colocar as coisas em perspectiva, né? Sim, muito e muito. Tem um outro elemento que eu introduzi na minha vida, desde o ano passado, finalzinho do ano passado, que a minha filha, ela começou a passar comigo o período da manhã. Então ela estuda apenas no período de tarde. Eu sei que nem todas as pessoas têm essa possibilidade, a gente vai se ajeitando do jeito que dá. Mas no nosso caso, pelo fato de eu trabalhar com o mercado editorial, com a editoração e também ser pastor, então nos dá essa possibilidade de ter uma agenda um pouco mais maleável. E todo o período da manhã, minha filha fica comigo em casa. Então eu vou passear com ela no parquinho, eu corro com ela. Isso me lembra todos os dias, né, que além de outras atribuições que eu tenho, além de outros adjetivos que eu tenho, eu sou um pai. Isso. Eu sou um ser humano que brinca de bonequinha, que brinca de esconde-esconde. E isso faz tão bem para mim, inclusive aumenta na minha criatividade e também na minha performance como pastor, como empreendedor, como alguém que administra outros negócios. Mas assim, então eu acho que
precisamos fazer coisas, por mais pequenas que sejam, que nos lembram todos os dias e de maneira constante que nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus e que precisamos, às vezes, simplesmente respirar. Sim, exatamente. Perfeito. Queria te fazer então, mais 2 perguntas finais aqui, infelizmente. A primeira delas, essa questão de uma saúde mental, às vezes, fragilizada, ela atravessa muito a experiência da fé das pessoas. Então, muitas pessoas, por causa de questões de saúde, depressão ou outros quadros clínicos, começam a questionar Deus e algumas abandonam a sua fé. O que você diria, bem desse lugar pastoral mesmo, para uma pessoa que está assistindo a gente e que ou abandonou a fé ou que está nesse lugar de segurar a fé num fiapo, assim, sabe, de dizer, acho que não é mais para mim. Qual conselho você daria para essa pessoa? Daniel, isso é uma pergunta muito específica, né, e profunda, né? Que para responder num bate-pronto é muito difícil, assim. Mas eu acredito, eu diria para quem estiver nos assistindo e porventura passando por alguma dificuldade como essa, procure ajuda. Eu acredito que nós não fomos criados para sermos pessoas solitárias, né? Nosso Deus é uma comunidade, é Pai, Filho e Espírito Santo, e é nesse aspecto de relacionamento onde nós somos nutridos, onde nós somos abençoados, somos curados. Os verdadeiros relacionamentos, eles curam. E é claro, quando eu digo você precisa de procurar ajuda, eu também estou supondo aqui que provavelmente você tenha sido machucado na comunidade, talvez tenha sido machucado por uma figura de liderança. E caso isso tenha acontecido, é importante dizer que existem ainda pessoas que estão dispostas a te acolher, a te abraçar, né? Que essa figura de liderança que machuca, que oprime, ela não como eu diria, que ainda assim existem outras pessoas, existem outras figuras de lideranças que estão ali dispostas a te abraçar, a caminhar com você, a te ouvir, a te abraçar, porque existe cura no processo de caminhar na comunidade, no relacionamento. E eu acredito que quanto mais nos isolamos, mais tendemos a ter dificuldade de passar pelo processo da restauração. E também diria que o Senhor continua te ouvindo. Isso. Deus, Ele não te abandonou. Isso. Ele não está alheio à dificuldade que você está passando. A dificuldade que nós passamos, ela pode ser encontrada na pessoa de Cristo. E o Cristo que nós adoramos é um Cristo que não sabe das nossas dores apenas pelo fato de Ele ser Deus. O Cristo que você adora é um Cristo que sabe das suas dificuldades pelo fato de Ele ter experimentado as dores. No momento de angústia, Ele clamou, Deus meu, por que me abandonaste? Então, assim, Jesus nos cura não só pela sua divindade, mas pelo simples fato também dele ter passado e experimentado pelas mesmas dores que nós experimentamos. Então, Ele de verdade sabe pelo que você está passando. Perfeito. Queria te pedir, para além de tanto conselho que você deu, tanta sabedoria que você partilhou, um conselho prático que você daria pensando num pastor, numa pastora, numa família pastoral, que podem ter a sua qualidade de vida aumentada. Que conselho? Para você aumentar a sua qualidade de vida, eu queria te sugerir isso. Prático. Saiba que você não é super-herói, super-heroína. A igreja, ela é de Cristo, não é sua. Portanto, saiba delimitar tarefas e você precisa realmente focar naquilo que é essencial. Porque às vezes a gente acaba pegando um monte de coisas, na ânsia, inclusive, de mostrarmos de maneira expectativa para as pessoas que nós estamos trabalhando. Sim. Então, eu, pastor que fecha a porta da igreja, eu, pastor que abre, eu, pastor que vê lá pela pintura da igreja. Não, saiba delegar, inclusive. Saiba delegar, saiba olhar para a sua estrutura de liderança e entender que você não pode tudo, que você é um ser humano e, principalmente, meu irmão e minha irmã, tire férias. Isso. Conselho maravilhoso. Por favor, faça isso. Faça isso.
tire férias e, de preferência, não visite igreja. Isso, exatamente. O pastor precisa ouvir isso. Respire, curta, saiba que a natureza, ela proclama a manifestação da glória de Deus. Esse contato que você tiver nesses 15, 20 dias com a sua família é bênção e Deus estará sendo glorificado nisso. E quando você voltar na comunidade, você terá a capacidade de enxergar a realidade de uma outra perspectiva. O Espírito de Deus vai falar com você nas feiras. Eu profetizo. Ótimo, é isso. É exatamente isso. Mas eu digo isso. Muito bom, Tomás. Sem palavras para agradecer pela sua vinda, pela sua partilha, por toda essa riqueza. E que Deus continue a abençoar demais aquilo que você tem feito. Não apenas porque você tem servido Angola. É muito bonito ver o que você tem feito para abençoar o povo lá. Mas sabe que aqui você abençoa demais a gente também. Amém. Queria pedir para você fazer uma oração pela gente, pode ser? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento de partilha, de comunhão, e queremos te agradecer principalmente pelas pessoas que estão nos ouvindo. Por essas pessoas que vieram aqui através do toque do teu Espírito Santo. Pedimos para que o Senhor continue nos dando graça, sabedoria e, acima de tudo, abra os nossos olhos para que a gente enxergue de fato aquilo que é importante para o teu reino. E nos lembre sempre que nós fomos chamados para manifestar a tua graça, para vivermos o teu amor. E não permita que a gente se aparte do teu caminho através simplesmente do ativismo, mas nos ajude a sermos pessoas que glorificam o teu nome, principalmente também cuidando da nossa saúde. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado por essa conversa. E eu queria encorajar você a acessar as plataformas da Visão Mundial, a entrar em visãomundial.org.br/Pastores pela Vida e acompanhar tudo aquilo que a gente tem produzido. Ali você também vai poder se informar sobre as nossas crianças e sobre como você pode ajudá-las e incluí-las na sua lista de oração. Deus abençoe muito você e até o nosso próximo encontro.